Qual é o nosso motivo, nossa razão de viver? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Eu queria pedir para você abrir, então, em 1 João, capítulo 3, 16, onde a gente vai começar, não vamos ficar só nesse versículo. Mas é onde vamos começar. 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João, não o Evangelho, a carta, 1 João, capítulo 3, 16, diz assim: Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pelo teu povo que aqui o Senhor trouxe, reuniu em teu nome, e sabemos que onde estiver o teu povo reunido no teu nome, o Senhor mesmo está presente. Pedimos então que a tua presença agora, mais uma vez, se faça manifesta, falando conosco por meio da tua palavra, e pela ministração do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. A questão não é você. A questão não é você. Essa foi uma frase que eu li num livro. Na verdade, o livro começa com essa frase, exatamente com essa frase. A questão não é você. Não é a sua felicidade, não é a sua realização pessoal, não é sequer a tua paz interior. Você foi criado para um propósito maior e além disso. E esse livro que fala sobre propósito de vida, claro, numa perspectiva cristã, recebeu muitas críticas. Algumas delas, ou talvez até a maioria delas eu concorde, mas esse pensamento está assim para além de qualquer crítica. Porque esse pensamento que se resume na frase, a questão não é você, por mais que doa, devido a gente ter assim um ego sempre exacerbado, sempre inchado, sempre sensível, nos cura, nos liberta, porque resume e nos faz lembrar um dos maiores insights do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento. A verdade é que nós não estamos aqui por causa de nós mesmos. Nós não fomos criados para viver para nós mesmos. E se assim quisermos fazer, nós vamos ficar como aquele cachorro que fica rodando ao redor de si mesmo. E roda, roda, roda e se cansa e não sabe por que está fazendo aquilo. E não encontra nada, é aquilo que o Salomão vai dizer, passou a vida correndo atrás do vento, porque não é esse o propósito. O Novo Testamento vai nos revelar que o nosso propósito, o sentido da nossa vida, a gente não encontra olhando para a gente mesmo, para o nosso coração, para os nossos desejos, para os nossos sonhos, porque o nosso coração é enganoso. Nosso propósito, nosso sentido, a gente encontra olhando para fora de nós. A nossa realização como seres humanos se dá não quando a gente realiza sonhos. A nossa realização como seres humanos se dá quando a gente vive para alguém. Para o bem de outrem.
ou de alguém. É aí que se dá a realização de um ser humano quando ele inverte. Ele deixa de viver como se ele fosse o alvo final de tudo e entende que tem como propósito viver para o bem de alguém ou de alguém. Como Jesus viveu. Por isso que aqui em 1 João 3,16, a gente fala muito de João 3,16, mas se esquece de 1 João 3,16, que diz assim: nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos, pelas pessoas. Esse dar a vida não significa necessariamente você morrer por uma pessoa, mas significa, esse dar a vida significa viver em prol dessa pessoa, para o bem dessas pessoas que Deus, na sua onisciência, na sua soberania, colocou na sua vida, te confiou. É como a gente estava falando domingo passado. Talvez Deus te confiou as pessoas de uma casa. Um marido, uma esposa, filhos. Talvez Deus te confiou alunos de uma classe de aula. Talvez Deus te confiou pacientes num setor de um hospital, onde você é responsável por cuidar deles, pelo menos em determinado horário do dia. Talvez Deus te confiou uma empresa, e ali tem funcionários, ali tem clientes, ali tem pessoas. Talvez Deus te confiou um caixa de banco. E a forma ali como você trata as pessoas, a forma ali como você trabalha, a forma ali como você as atende, as abençoa, as beneficia. Se amanhã Deus quiser que você esteja em outro lugar, cumprindo outro propósito, outra missão, Deus vai te levar. Mas hoje, quais são as pessoas que Deus colocou sob os seus cuidados? É esse o propósito. É essa a missão. É esse o sentido da vida, pelo menos hoje, você dar a sua vida, você viver em prol dessas pessoas. Te economizei 5 meses de terapia agora. Qual é o sentido da minha vida? Olha para o que Deus colocou nas tuas mãos, criatura. Quem Deus te confiou? É esse o sentido, é você viver em prol do bem dessas pessoas. É isso que Deus quer. Talvez amanhã seja outra coisa, mas hoje é isso. E por que você vai ser feliz? Por que você vai ser bem-aventurado se você aceitar esse convite de Jesus? Vou viver, dedicar minha vida para o bem das pessoas que Deus me confiou. Bom, primeiro, porque se você fizer isso, você vai se encontrar. Você não vai se perder, você vai se encontrar. Sabe quando a pessoa diz assim, agora eu me encontrei? Então, por quê? Porque quando você vai em direção às pessoas, você não só dá, você também recebe. É como diz lá o Provérbios 27, 17, como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia o seu amigo. Ferro que fica lá isolado, fica sempre como é, sempre como foi, mas o ferro que encontra outro, um começa a afiar o outro. Se tem uma coisa que nos afia, por exemplo, são os feedbacks
que as pessoas nos dão a respeito da gente mesmo. Tudo que as pessoas dizem, diz tudo? Não. Mas diz alguma coisa. Por exemplo, o que elas geralmente pedem para você fazer? O que geralmente elas não pedem para você fazer? Por exemplo, quando eu voltei para a igreja no começo da minha juventude, eu voltei assim como quem volta no primeiro amor. Eu queria fazer tudo, eu queria me envolver com tudo. E eu me envolvia. Tinha um mutirão para limpar, não sei o que, eu estava lá limpando. Tinha não sei o que, uma campanha evangelística, eu estava lá na campanha. Até no louvor eu entrei, para você ver. Até no louvor. Estava lá, no louvor. Aí, uma época lá, inventaram de fazer um coral. Eu falei, legal, né? Só que o coral não era assim, tipo, quem quiser vai, não. Era por convite. Aí convidaram um, convidaram o outro, convidaram o meu colega do louvor, mas a mim ninguém convidou. E aquilo ali, irmãos, foi assim, tipo, isso fala muito. Isso fala. Porque isso vai sendo como um espelho para a gente, que vai nos ajudando a gente se conhecer, saber quem a gente é, para o que de fato Deus nos chamou para ser e fazer, nos localiza. Por quê? Porque se Deus quisesse que o passarinho nadasse, ia ter dado nadadeiras para ele. Mas deu asas. O que isso mostra? Que ele não foi feito para nadar. Ele foi feito para o quê? Para voar. Será feliz se voar. Vai se afogar se tentar nadar. Então eu te pergunto, o que geralmente as pessoas pedem para você fazer? O que geralmente elas não pedem? O que você faz, que quando você faz, pessoas são abençoadas, porque Deus te usa. O que de fato Deus te deu? Porque, como diz lá 1 Coríntios 12, 7, mas a manifestação do Espírito, ou seja, os dons para abençoar pessoas, é dada a cada um para benefício comum. Ou seja, não apenas para benefício próprio, mas para bem de todos. Para o que for útil, para o que ajuda, para o que beneficia outros. Para isso que Deus te deu dons, talentos, para te dar capacidade de abençoar outras pessoas. Foi para isso que Ele te deu. Agora, o que vai acontecer se você aceitar o convite de Jesus? Olha, para de ficar querendo viver só para você. Você vai se perder, você vai se minimizar como ser humano. Você vai se perder em um monte de caminhos que vão te trazer dor, tristeza, frustração, se não destruição. O seu propósito é maior do que esse. É você viver para algo fora de você. Para as pessoas que hoje Deus te confiou, o que vai acontecer? Você vai realizar e se realizar. Por quê? Porque não é possível se realizar sem realizar. Mas também não é possível realizar sem se desgastar. Não é possível. Porque esse negócio de viver para o bem de outro, cansa? Cansa. Esse negócio de viver para o bem das pessoas que Deus te confiou, desgasta? Desgasta. Esse negócio de viver para fazer o bem, se dedicar em prol do bem de outros,
Machuca? Machuca. Por quê? Porque nem sempre as pessoas são gratas, nem sempre as pessoas reconhecem, nem sempre as pessoas correspondem. Pelo contrário, às vezes critica, às vezes reclama, às vezes pisa no bem que você entregou. Mas e daí, meu irmão? E daí? Vai ficar com mimimi? Quem disse que o propósito é esse? Se o propósito final do seu serviço, do seu bem feito é o aplauso, então o motivo do seu serviço é você mesmo. Você continua sendo o final de tudo. Por isso que fica aí ofendido, fica aí machucado, fica aí cheio de dores, fica aí pensando em desistir, jogar tudo para cima, que não vale a pena. Mas olha como os homens de Deus encararam isso. Olha só o que o Paulo diz em 2 Coríntios 12:15. De muita boa vontade, gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida. Me deixarei gastar pela vossa vida. Olha só Jesus o que ele vai falar. João 16:32. Estava falando para os seus discípulos, aqueles a quem ele dedicou 3 anos da sua vida e agora para a cruz. Sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixarei só. Vocês vão me abandonar. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Aí depois de tudo que ele passou, e passou por nós, olha o que ele pôde dizer quando estava chegando o fim. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Então, o propósito é cumprir a missão. Se Deus nos usa, as pessoas então são abençoadas e Deus é glorificado, a gente se realiza. Por quê? Porque a gente tem aquele sentimento, independentemente de resultados, de reconhecimentos, de missão cumprida. E isso é paz. Para a nossa alma e para o nosso coração. Missão cumprida. E ainda que o outro não reconheça, você está em paz. Porque o Espírito testemunha ao teu Espírito, já está bom. O que tinha que ser feito, foi feito. Quer reconheçam, quer não, foi feito. E você fica em paz. Missão cumprida. Para a glória de Jesus. Como é que a vela cumpre o seu propósito de vela? É ficando lá guardadinha na embalagem? Não, é como? Se queimando, se derretendo, mas iluminando o ambiente para outros. É assim que ela realiza o propósito pela qual ela existe. Como é que o lápis realiza o propósito de lápis? É ficando lá protegidinho dentro da caixinha? Não, é lá no atrito com o papel, e quanto mais ele é usado, menor ele vai ficando, até que some, mas deixa lá folhas e folhas escritas, desenhadas, pintadas, para o seu legado. Como é que o sal realiza a sua função, cumpre a sua missão de ser sal? É lá no saleiro? Longe da umidade? Se preservando?
Como é que o sal cumpre o seu propósito, sal? Se desmanchando na comida, realçando assim o sabor para outros. É por isso que Jesus vai dizer assim, olha, aquele que quiser guardar, preservar a sua vida, vai perdê-la. E aquele que perdê-la, por causa de mim, ou seja, por andar nos meus passos, esse vai achá-la. Minha vida não foi em vão. Eu não me desgastei por nada. Missão cumprida. Louvado seja o Senhor. E por fim, irmãos, o que vai acontecer se a gente se converter? Porque talvez esse seja o passo mais doído da conversão, quando a gente entende que a gente não está aqui por causa da gente, e que seguir Jesus significa viver não para si mesmo, mas para outros. Porque quando a gente segue Jesus, se a gente de fato o está seguindo, ele está indo aqui na minha frente, eu estou indo atrás, o alvo dele passa a ser o meu. Naturalmente, o alvo dele passa a ser o meu. Ele viveu para as pessoas, eu estou vivendo para elas. Então, o que vai acontecer por fim? Você vai encontrar razões legítimas e santas para cuidar de você, para você se desenvolver e para você crescer e continuar crescendo. Porque como que você vai cuidar das pessoas que Deus te confiou se você não cuidar de você? Como você vai servir melhor e cada vez melhor as pessoas que Deus te entregou às mãos, se você não continuar aprendendo, se você não continuar crescendo, se você não continuar se desenvolvendo? É por isso que o Paulo vai dizer assim a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo, ou cuida de ti mesmo. E do teu ensino, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Então, é um cuidado de si, é um crescimento, um desenvolvimento próprio, mas não como um fim em si mesmo, que seria perverso, mas como um meio para o cumprimento do fim, que é o bem, o desenvolvimento e o crescimento de outros. Aí é santo. Aí é legítimo. Aí é de Jesus. Isso me faz lembrar, pastor Altivo Silva Jardim. Ele conta assim que quando ele era jovem, começaram a chamar ele muito para pregar, e chamava ele para pregar aqui, chamava para pregar lá, até que ele pensou assim, bom, já que estão me chamando tanto, deixa eu aprender como faz isso. E aí começou então a estudar, começou a ler, começou a se desenvolver naquilo que era chamado para fazer para o bem de outros, no caso, a pregação. E para mim era um dos pregadores que eu mais gostava de ouvir, já falecido, esse pastor. Então eu te pergunto, o que você está fazendo para continuar aprendendo? Para continuar crescendo? Para continuar desenvolvendo? Para o bem, o crescimento e o desenvolvimento também das pessoas que Deus te confiou. Elas estão crescendo com você? Elas estão sendo abençoadas por causa de você? Pastor, um curso está muito caro. Lê um livro. Pastor, eu começo a ler, já fico cansado. Vê um vídeo no YouTube. Não tem desculpa hoje. Que olha só o que o Paulo vai dizer para o Timóteo. 1 Timóteo 4,14.
não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Mas não por causa de ti, de orgulho, de status, de snobismo, mas em prol daqueles que Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar e cuidar cada vez melhor. Então, irmãos, a gente precisa de uma referência externa para a gente se achar. É igual assim um navio, de noite precisa do farol. O avião precisa se comunicar com a torre. E assim também nós. A gente olhando só para a gente vai se perder. A gente vai bater. A gente vai se machucar. A gente precisa de uma referência fora de nós. E essa referência é Jesus. A gente se encontra, a gente acha o nosso caminho, a nossa missão, o sentido da vida, é olhando para Jesus, aprendendo de Jesus e andando nos passos de Jesus. E aí sabe o que acontece? No fim a gente pode dizer como Jesus: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Que o Senhor nos dê essa graça de poder dizer isso. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Para a glória dele e para o nosso bem. Amém.